Bom, eu vou mostrar agora o processo de instalação do Ubuntu 16. Então, primeiramente, é bom lembrar que na maior parte das configurações do servidor, ele tem uma configuração como essa mostrada na figura, tá? Essa figura eu adaptei lá do site do Guia do Hardware, tá? Uma excelente figura ilustrando como boa parte dos servidores aparece dentro das redes, tá? Então aqui eu tenho um servidor com duas placas de rede. Uma placa de rede está conectada à internet e uma placa de rede conectada à rede interna, tá? Ou à rede local. Então esse servidor aqui possui duas placas, e então é esse servidor que eu vou criar dentro do VirtualBox usando o Ubuntu Server 1604. Está aqui o Ubuntu 16, né? Então eu preciso primeiramente colocar duas placas. Está aqui a primeira placa, habilitada no modo NAT, que aí simula a conexão com a internet, e a segunda placa, que por padrão, quando cria a máquina virtual vem desabilitada, eu vou habilitar e criar aqui como rede interna, tá? Então tá aí o servidor com duas placas. Aparece aqui, ó, duas placas de rede, adaptador 1, adaptador 2. Agora eu vou inserir o disco, né? Armazenamento. Aqui a imagem do disco de instalação, Ubuntu 16, está aqui a imagem, abrir, e agora eu vou iniciar o processo de instalação do Ubuntu 1604 com duas placas. Está aí, o processo tem início. Primeiramente é necessário escolher a língua, português do Brasil, tá? Ou inglês. Eu prefiro colocar o inglês porque o português do Brasil, depois da instalação, quando nós abrimos alguns menus, aparece na tradução do inglês para o português alguns bugs, tá? Então, para evitar isso, eu vou prosseguir com a instalação em inglês. Então, ao instalar o Ubuntu Server, ele vai dar início ao processo de instalação da máquina, tá? Aguardar um pouquinho. Vai começar a aparecer os menus de opções do processo de instalação. Aqui a língua do processo de instalação, inglês. Em que lugar eu me encontro? Agora sim eu vou colocar aqui outros. South América, América do Sul, Brasil. Aqui eu posso deixar padrão. Pronto. Nesse menu aqui ele pergunta se eu quero que seja detectado o layout do teclado. Aí eu vou selecionar sim, pressionar a tecla Y, agora a tecla W, pergunta se tem esse O com trema, não, é acentuado no meu teclado, não tem, C cedilha, essa versão do meu teclado não tem, muitos teclados em português tem essa tecla, né? Aqui no meu caso não, esse caractere não, tem esses caracteres, o símbolo da Libra, sim. Então ele conseguiu identificar aí o layout do teclado como GB, ou seja, o meu teclado tem uma configuração da Grã-Bretanha, né? Então vamos lá, dar início ao processo de instalação. Em alguns momentos eu vou pausar para o vídeo não ficar tão longo, tá? Então quando tiver um processo na instalação que for demorar muito, eu pauso, e quando terminar eu retorno, tá? Vamos aguardar um pouquinho, vai aparecer a próxima tela de configuração. Outra coisa que eu recomendo é que aqui nessa opção embaixo da placa de rede, a primeira placa está conectada ao sistema operacional virtual com a internet. Então, em alguns momentos é interessante desconectar para evitar de ele ir lá na internet e buscar a atualização dos pacotes, que faz com que o processo de instalação demore bem mais. Essa parte de atualização você pode fazer mais tarde, manualmente, tá? Então vamos aguardar. Está adicionando aí os componentes. Vou pausar um pouco. Pronto. O menu seguinte aparece as placas de rede, né? Como eu selecionei duas placas dentro da máquina, tá? Aqui aparece as duas placas, e esse menu
pergunta qual dessas duas placas vai ser a interface primária, ou seja, aquela interface que vai ter conexão com outras redes, ou simplesmente a placa que está conectada com a internet. Então, a partir da versão 16 do Ubuntu, o nome da placa mudou de ETH0 para ENP0S3 e até ETH1 para ENP0S8, tá? Então a placa ETH1 vai se chamar agora ENP0S3. Então é essa primeira placa que vai estar conectada à internet. Eu vou escolher essa placa, Enter, carregando mais algumas configurações. Pronto, apareceu o menu perguntando qual o nome dessa máquina, hostname, né? Eu vou colocar aqui Ubuntu 16, teclar continuar. A próxima tela pergunta o nome completo do usuário. Nesse caso aqui eu vou colocar um nome bem simples, Ubuntu 16 também. Aí ele pergunta o nome do usuário, que vai, o login do usuário, eu vou deixar o Ubuntu 16 mesmo. A senha, repetir a senha. Ele reclama que a senha está muito simples, eu vou deixar assim mesmo, porque é só um exemplo de instalação, tá? Ele pergunta se quer criptografar o diretório home, não. Vai verificar o relógio do sistema, e a partir daí identifica a hora e o local, né? Ele identificou a América, Recife, está correto, sim. É o local onde eu me encontro agora. Detectando o hardware. Carregando mais alguns. Particionando o disco. Pronto. Aí quer usar o disco inteiro. Eu vou deixar essa opção padrão. Que é a opção padrão para o disco virtual, do VirtualBox. Enter. Ele pergunta se quer mesmo escrever essas configurações lá no disco. Eu sim. Aqui pergunta qual o tamanho do HD. Eu vou deixar tudo que eu reservei lá na máquina virtual, os 15 GB, né? Continuar. Ele vai criar o disco, a partição, o sistema de arquivos. E aqui aparece um resumo das opções e se eu quero mesmo fazer essas alterações no disco. Sim, né? Pronto, ele vai escrever, criar a partição, a estrutura de diretório, o sistema de arquivos e começa o processo de instalação. Vou pausar um pouco até o próximo menu, tá? Pronto, nessa tela aqui aparece a necessidade de configuração de um proxy, se houver na rede, não é o caso aqui. Então pode deixar essa configuração em branco, pressionar Enter. Aí nesse momento ele começa a configurar o gerenciador de pacotes, o apt. Eu indico também a necessidade aqui, se quiser, de desconectar a placa de rede da internet, a máquina virtual da internet, porque, reparem, ele já vai fazendo o download de alguns pacotes. Então esse processo pode levar algum tempo, dependendo do estado da sua conexão de rede, tá? Então eu vou só esperar ele terminar esse processo aí, mais alguns segundos, e eu vou desconectar a rede, o que isso faz com que o processo de instalação fique mais rápido. E claro, a atualização eu posso fazer posteriormente usando a linha de comando e fazer esse processo manualmente, né? Então vou aqui desconectar, clicar com o botão direito, abrir, vejam que a placa está desconectada, o íconezinho está separado, mostrando que a placa 1, que é a placa de conexão, está desconectada, então o processo vai ser bem mais rápido. Agora é só aguardar terminar esse processo. Vou usar mais uma vez. No menu seguinte é questionado se eu desejo, nessa instalação, fazer um upgrade do sistema ou atualizações automáticas. Então vou selecionar não, porque tudo isso eu vou fazer manualmente. Então ele começa o processo de instalação do software. Aqui pergunta se eu desejo instalar alguns
servidores, servidor DNS, servidor Lampa, servidor Samba, etc. Não, eu vou fazer todo esse processo manualmente, vou deixar só o pacote utilitários padrões do sistema, que é o que já está marcado. Vou pressionar Enter, ele instala. E segue aí o processo de instalação dos arquivos do Linux, tá? Vamos aguardar mais um pouco. O próximo menu aparece perguntando se quer instalar o Grub Loader, né, que é o gerenciador de boot. Então sim, então ele vai fazer a instalação do Grub, que cuida da gerência do boot. Vamos aguardar mais um pouco. Pronto, após o processo de instalação ter sido concluído, aparece a mensagem dizendo para remover a mídia, né? Então aqui o íconezinho da imagem do disco já foi removida. Se fosse numa máquina real, a gaveta do DVD estaria aberta para você tirar o disco. Então o próximo passo é pressionar Enter para continuar. Ele vai encerrar o processo de instalação e fazer o reboot da máquina já instalada. Então vamos aguardar mais um pouco. Faz o reboot, desligou a máquina, vai reinicializar. Aí aparece o Grub, o gerenciador de inicialização do boot do Ubuntu. Eu vou pressionar Enter. A máquina vai iniciar o processo de boot, tá? Relembrando aqui, durante o processo de instalação da máquina, mais na frente, nós vamos instalar também outros serviços, outros servidores, tá? E quando acontece uma falha, essas mensagens de OK que está aparecendo aqui aparecem em vermelho, dizendo que houve um erro, tá? Então instalou, sei lá, um servidor Samba, aí não configurou direito, aí vai aparecer em vermelho aí, dizendo que a configuração está com a falha ou com um erro, tá? É mais fácil de localizar. Pronto, terminou o processo de instalação. Eu coloco o nome do usuário que eu cadastrei na instalação, a senha, e pronto, fez o logon na máquina. É isso.